Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 50 da playlist de aulas do 7º ano. E nós estamos aí estudando expressões algébricas. Eu falei com vocês que iam ser uma sequência de 5 aulas, né? Nós já estamos na 4ª aula do tema expressão algébrica. E hoje vamos estudar como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Vem comigo! Já vamos começar então com a definição de valor numérico de uma expressão algébrica, tá? O valor numérico é o resultado obtido quando substituímos cada letra da expressão algébrica por determinado número. E, isso aqui é importante também, tá? Efetuamos as operações indicadas. Então, se eu tenho uma expressão algébrica e eu quero calcular o valor numérico dela, basta eu fazer duas coisas. Primeiro, eu vou trocar a letra da minha expressão algébrica pelo número que foi dado. Vou substituir a letra pelo número dado e depois efetuar as operações. Olha só, aqui eu tenho a expressão ó, 2x menos 3. Essa é uma expressão algébrica. Tem letras, números e sinais de operação. Eu quero saber o valor numérico que essa expressão algébrica vai assumir quando x for igual a 10. Esse x que está aqui ele é uma variável, tá? Então ele pode ficar variando de valores. Aqui do lado ó, eu peguei a mesma expressão, só que troquei o valor do x. Quero saber o valor numérico dessa expressão para x igual a menos 1. Tá? Então, a mesma expressão ela pode ter diferentes valores numéricos, porque a letra x que está aqui é uma variável, tá? Pode ficar variando de valores. Mas, enfim, vamos para o cálculo. Olha, eu quero calcular, então, o valor numérico dessa expressão algébrica. Eu vou substituir a letra x pelo número 10. E aí, cuidado, tá, gente? Quando eu substituir a letra x pelo número 10, não vai ficar 210. Presta muita atenção aqui, ó. Vai ficar 210? Não, porque entre a letra x e o número 2 tem uma multiplicação, tem um sinal de vezes. Ele está oculto, a gente não escreveu ele, mas nós temos que lembrar que existe. Então aqui, ó, 2x significa 2 vezes o valor do x. Ou seja, 2 vezes o número 10. Então vai ficar 2 vezes o 10 menos 3. Agora eu tenho uma expressão numérica, e aí eu tenho que respeitar a ordem das operações. Uma expressão numérica, a multiplicação é feita primeiro, né? Então, 2 vezes o 10 vai dar 20. E aí vai ficar 20 menos 3, que dá 17. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica, para x igual a 10, é 17. Agora, a mesma expressão algébrica pode ter um outro valor numérico se o x for um outro valor, um outro número. Então, para x igual a menos 1, qual é o valor numérico dessa expressão algébrica? Então, eu venho aqui, vou trocar a letra x pelo número menos 1. E aí, um detalhe também importante, ó. Lembra que aqui no meio do 2 e do x tem o sinal de vezes. Então, é 2 vezes o valor do menos 1. Para não misturar o sinal de vezes com o de menos, a gente costuma colocar um parênteses, tá? Sempre que eu tenho um número negativo, a gente costuma colocar ele dentro do parênteses. Então, vai ficar 2 vezes o menos 1 menos 3. Deixa eu trocar a cor da caneta. 2 vezes menos 1, menos 3 aqui. Certo? Bom, 2 vezes menos 1, aí tem que lembrar das regrinhas de multiplicação, tá? Com o número negativo. 2 vezes o menos 1 dá menos 2. Aí ficou menos 2, menos 3. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a menos 1 é menos 5. A mesma expressão numérica para x igual a 10 dava 17. Então, percebam que como a letra x é uma variável, o valor numérico da minha expressão pode ficar variando também, tá? Tudo depende do valor da letra x que a gente vai estar usando, do valor que vai ser dado para a nossa variável. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Calculamos aí o valor numérico da expressão 2x menos 3 para x igual a 10 e depois para x igual a menos 1. Vamos fazer mais um pouquinho de exemplos para depois a gente entrar na parte de exercícios. Pessoal, vamos lá então. Mais 2 exemplos aqui. Ó. Tem a expressão algébrica 3x mais 5y mais 10. E eu quero calcular o valor numérico dessa expressão algébrica. Vou até colocar aqui de forma abreviada. O valor numérico da expressão algébrica quando x for igual a 5 e o y igual a menos 2. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente vai substituir a letra x pelo número 5, a letra y pelo menos 2,
e vamos efetuar as operações e ver qual é o valor numérico que nós vamos encontrar, tá? Lembrando que no meio do 3 e do x tem o sinal de vezes, no meio do 5 e do y tem o sinal de vezes. Então aqui vai ficar, ó, 3 vezes o número x, a letra x, que vai ser 5, então 3 vezes 5, mais 5 vezes o valor da letra y, que é menos 2, 5 vezes o menos 2, e aí quando for negativo vamos colocar o parênteses, tá? Mais 10. Certo? Então a nossa expressão numérica ficou, a nossa expressão algébrica passou a ser uma expressão numérica. Nós trocamos a letra pelo número que foi dado. Agora vamos efetuar as operações, tá? 3 vezes 5 dá 15. 5 vezes 2 é 10. E na multiplicação, mais com menos dá menos. Mais 10. Bom, agora a gente faz a continha, ó. 15 tirar 10 dá 5. 5 mais 10, 15 no final, tá? Então a resposta final dessa expressão é 15. Tranquilo? Moleza, né? Agora, na expressão de baixo, ó. A sobre 2, A dividido por 2, menos 3 vezes B, menos C. Posso ocultar o sinal de vezes, né? Lembra que vai estar sempre oculto, na maioria das vezes vai estar oculto. Sabendo que eu quero calcular o valor numérico dessa expressão numérica, dessa expressão algébrica, para A igual a 8, B igual a 7, C igual a menos 2, tá? Então, quando A for 8, vai ficar 8 sobre 2. Menos 3 vezes. Quando a letra B for 7, vai ficar 3 vezes 7. Menos a letra C, que é menos 2. Sempre que for negativo, gente, vamos colocar o parênteses, tá? Para não misturar um sinal com o outro. Então, ó, substituir a letra A pelo número 8, a letra B pelo número 7, a letra C pelo número menos 2. Agora, vamos efetuar as operações. 8 dividido por 2 dá 4. 3 vezes 7 dá 21. Vai ficar negativo, né? Na multiplicação, negativo com positivo dá negativo. E aqui, ó, vamos tirar do parênteses. O menos antes do menos fica mais. Certo? Então, ficou 4 menos 21 mais 2. 4 menos o 21 dá menos 17. Menos 17 mais 2 dá menos 15. Ok? Eu posso também fazer assim, né? Como eu fiz. Ou juntar os positivos. 4, que é positivo, com 2, que é positivo, vai dar 6. Aí ficou 6 menos 21, que dá o menos 15. Certo? Olha só a coincidência. Uma deu 15, a outra deu menos 15. Então, a gente vem aqui e coloca, né, o valor numérico aqui da nossa expressão algébrica para A igual a 8, B igual a 7, C igual a menos 2, deu menos 15. Nessa de cima, o valor numérico da expressão algébrica para x igual a 5 e y igual a menos 2, o valor numérico aqui deu 15, positivo. Certo? Aí, lembrando, né, que esse x, esse y, é apenas um exemplo. Aqui foi pedido para trocar pelo 5 e pelo menos 2. Mas o x e o y é uma variável. Então, eu podia estar trocando por outro valor. De repente, o exercício pede para a gente trocar o x e o y por outros números. Vamos fazer mais um exemplo desse aqui, ó. Então, eu vou apagar aqui. Suponha que o x dado seja menos 8 e o y dado seja menos 4. Tá? Então, agora eu vou substituir a letra x e a letra y pelo menos 8 e pelo menos 4. Consequentemente, o valor numérico da minha expressão vai mudar. Tá? Então, trocando aqui a letra x pelo menos 8, vai ficar 3 vezes o 8 negativo. Trocando a letra y pelo menos 4, 4 vezes, 5 vezes o 4 negativo. Tá? Então, se foi dado um outro valor para a minha letra x e outro valor para a letra y, consequentemente, o valor numérico vai ser outro também, tá? Bom, 3 vezes o menos 8 dá menos 24. 5 vezes o menos 4 dá menos 20, mais 10. Menos 24 com menos 20 dá menos 44, mais 10 vai dar menos 34. Beleza? Então, esse aqui seria o valor numérico da nossa expressão algébrica para x igual a menos 8 e y igual a menos 4. Tá? Então, uma expressão algébrica pode ter diferentes valores numéricos. Tudo depende do valor que vai ser dado para as letras que compõem ela. Beleza? Então, essa foi a nossa parte teórica, né? Com definições e exemplos. Daqui para frente, vamos trabalhar somente com exercícios. Serão 4 exercícios. Para cada exercício que eu colocar na sua tela, eu sugiro que você pause o vídeo, tente resolver, depois dá play, para verificar se acertou.
Já vou adiantar aqui que o primeiro deles é o mais difícil, tá? O primeiro aí acho que é o mais difícil dos 4. Pessoal, já vou fazer um pedido também, tá? Antes que a gente pare o vídeo aí. Eu gostaria muito que vocês, né, que ainda não são inscritos no canal do professor, que se inscrevessem também, deixassem um comentário legal, deixassem o seu joinha, né, e fizesse também parte desse projeto de aulas para o 7º ano, ok? Vamos lá, primeira questão aí na sua tela. Nossa primeira questão fala aí, calcule o valor numérico das expressões algébricas para os valores indicados. Então, na letra A, a gente tem a expressão menos 4 vezes x vezes y. Eu quero calcular o valor numérico dela quando x for 1 e o y for 3. Então, basicamente, a gente faz? A gente vem aqui, troca a letra x pelo número que foi dado, troca a letra y pelo número que foi dado. Depois, efetua as operações. Então, vai ficar menos 4 vezes o valor da letra x é 1, vezes o valor da letra y, que é 3. Então, menos 4 vezes o 1 vezes o 3. Eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3 é 12. Na multiplicação, menos com mais dá menos com mais dá menos. Então, vai ficar menos 12 a letra A. Certo? E aí? O que você achou? Foi fácil? Foi difícil? A primeira foi tranquila, né? A segunda também é bem tranquila, né? Ó, eu vou trocar. Eu tenho a expressão algébrica 3A, 3 vezes o A mais B. Vou trocar a letra A pelo número 5, trocar a letra B pelo número menos 1. Então, vai ficar 3 vezes o 5, mais, quando for negativo, gente, usa parênteses, menos 1. Tá? Eu tenho uma expressão numérica, faz a multiplicação primeiro. 3 vezes o 5 dá 15. E aqui o sinal de mais, quando ele antecede um parênteses, não faz nada, né? Eu só tiro o sinal de mais e fico com menos 1. Ficou 15 menos 1, 14. Então, esse é o valor numérico da minha expressão algébrica para A igual a 5, B igual a menos 1. Vamos lá, continuando. Na letra C, 3 vezes x ao quadrado mais 2 vezes o y. Para x igual a 1, y igual a 0. Então, eu vou vir aqui na minha expressão algébrica, trocar a letra x pelo 1, trocar a letra y pelo 0, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 3 vezes a letra x é 1. 1 ao quadrado, tá? Não vamos esquecer do expoente, tá? A letra x tem o expoente 2. Como a letra x vale 1, vai ficar o número 1 com o expoente 2. Mais 2 vezes o y, que é 0. 2 vezes 0. Tá? Então, trocamos a letra x pelo 1, letra y pelo 0. Agora, temos que efetuar as operações. Nós sabemos que numa expressão que só tem números, a ordem das operações é importante, tá? E a potência tem que ser feita antes da multiplicação e da adição. Então, primeiro a gente calcula a potência. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então, vai ficar 3 vezes o 1 mais 2 vezes o 0. Agora, a gente tem as multiplicações, a gente pode resolver elas. 3 vezes 1, 3. 2 vezes o 0 dá 0. E aí, 3 mais 0 é 3. Então, o resultado da letra C é 3. Espero que vocês tenham acertado essa daí também. E a letra D, que é a mais chatinha, porque envolve fração, mas é bom para a gente recordar um pouquinho de fração, tá? Eu tenho a expressão algébrica 2 vezes o x mais z menos 9. Quero calcular o valor numérico dessa expressão para x igual a menos 3 e z igual a 1 meio. Então, eu venho aqui, troco a letra x pelo menos 3. Sempre que for menos, pessoal, parênteses, tá? Então, 2 vezes o menos 3 mais a letra z eu vou trocar pela fração 1 meio. Menos o 9, certo? Primeiro eu faço a multiplicação, né? 2 vezes o menos 3, na multiplicação, mais com menos dá menos. Vai ficar menos 6. Menos 6 mais 1 meio menos 9. Aí eu tenho a opção de trabalhar na forma de fração mesmo, ou ainda posso transformar a fração em número decimal. Eu vou deixar em fração, tá? Para a gente somar e subtrair frações, é necessário que o denominador seja igual, tá? Então, aqui embaixo do 9 eu tenho o número 1 como denominador, embaixo do 6 eu tenho 1 também, e aqui eu tenho 2. Então, eu vou fazer com que todas as frações passem a ter o número 2 embaixo. Como que a gente faz isso? Basta multiplicar, né? Se a gente multiplicar aqui por 2, vai virar 2, e aqui a gente multiplica por 2, vai ficar menos 12. Aqui multiplica por 2, vai virar 2, e aqui vai ficar 18, né? Então, eu vou vir para cá, vou aproveitar esse espacinho que eu tenho aqui em branco, ó.
Encontrando aí as frações equivalentes, né, multiplicando por 2, então vai ficar menos 12 sobre 2, mais 1 sobre 2 e menos 18 sobre 2. Certo? Aí, olha só, vamos puxar certinho aqui a seta para separar. Pronto. Agora que eu tenho todas as frações com o número 2 embaixo, eu conservo esse 2 e faço a continha só em cima, né? Menos 12 mais 1 dá menos 11. Menos 11 com menos 18 dá menos 29, tá? Então, menos 29,5 será o valor numérico dessa expressão algébrica para x igual a menos 3 para z igual a meio, certo? Então, tá aí, gente. Primeiro exercício tá feito. Ficou alguma dúvida? Espero que tenham conseguido, espero que tenham entendido. Segunda questão na sua tela. Bom, vocês perceberam aí que o segundo exercício, na verdade, é uma situação-problema, né? Até agora a gente não tinha visto exercícios técnicos, né? A gente tinha uma expressão algébrica e queria calcular o valor numérico dela. Agora a gente tem uma situação-problema. Fala assim, ó. Em uma corrida de táxi, o valor pago varia de acordo com a quantidade X de quilômetros rodados. Considere o valor a ser pago pela corrida representado pela expressão algébrica 2,40, 2 inteiros e 40 centésimos, vezes X, mais 5. Tá? Esse é o valor que eu pago aí por cada quilômetro que eu percorro. Calcule o valor a ser pago em reais se a corrida for de 5 quilômetros. Então, olha só, esse X que está aqui é a distância que a gente vai percorrer, a quantidade de quilômetros que a gente vai andar no táxi, certo? Se eu andar 1 quilômetro, eu pago um valor. Se eu andar 2 quilômetros, eu pago um pouco mais. Se eu andar 3 quilômetros, eu pago mais ainda, tá? Então, esse X é uma variável. E aqui ele está pedindo para a gente calcular o valor a ser pago, ou seja, o valor numérico dessa expressão algébrica quando x for igual a 5. Depois, na letra B, quando x for igual a 100. Tá? Então, se eu andar 5 km, eu vou pagar um valor. Se eu andar 100 km, eu vou pagar muito mais, né? E se eu andar menos que 1 km, andar 0,75 km, ou seja, 750 metros, então eu vou pagar um determinado valor. E se eu andar 1.200 km, eu pago um outro valor. Então, essa letra x é uma variável e a gente tem que encontrar o valor numérico dessa expressão algébrica para cada número que foi dado aqui para a gente substituir. Então, primeiro a gente substitui a letra e depois faz os cálculos, certo? Então, vamos trocar a letra x pelo 5. Então, vai ficar 2,40 vezes 5 mais 5. Primeira conta de vezes, né? 2,40 vezes 5. Eu faço aqui 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 é 20. Sobe 2. 5 vezes 2 é 10. Mais 2, 12. Eu tinha duas casas decimais. Conta duas casas da direita para a esquerda. Põe a vírgula ali. 12, né? Então, 2,40 vezes 5 deu 12. Mais 5 vai dar R$17. Então, esse é o valor que eu vou pagar se eu andar 5 km nesse táxi. Certo? R$17. Agora, se eu andar 100 km, aí eu vou pagar um outro valor. O outro valor numérico, né? Vamos trocar agora a letra x pelo número 100. Então, vai ficar 2,40 vezes 100 mais 5. 2,40 vezes 100, quando a gente multiplica por potências de 10, né? 10, 100, 1000, a vírgula ela se desloca para a direita a quantidade de zeros que tem o número. Então, como 100 tem 2 zeros, a vírgula vai dar duas casas. Vai dar 240 mais 5, que dá R$245. Tudo bem? Então, a mesma expressão algébrica, ela tem valor numérico diferente, dependendo da variável, do valor da variável, né? Do valor do x que foi dado. Aqui a gente vai trocar, então, agora a letra x por 0,75. Vai ficar 2,40 vezes 0,75 mais 5. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 2,40 vezes 0,75. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 é 20, sobe 2. 5 vezes 2 é 10, mais 2 é 12. Coloco o 0 aqui. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4 é 28, sobe 2. 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Coloca 2 zeros aqui para multiplicar o 0. Dá 0, 0, 0. Somando tudo, ó, 0, 0, 10 sobre 1, 8, 18. Tinha 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Conta 4 casas, põe a vírgula. Então, deu 5, 51
Não, esse 5 tá, não é da conta, né? Deu 1,80. Aí eu catando 5 da expressão. Então deu 1,8, né, a multiplicação, mais 5. Ou seja, R$ 6,80. Então se eu andar 750 metros, eu vou gastar R$ 6,80. E por fim, se a gente fizer uma corrida de 1.200 km, o taxista vai ficar rico, né? Porque, ó, fica 2,40 vezes 1.200 mais 5, ok? Então, eu vou multiplicar por 12, tá? Para ficar mais fácil. 2,40 vezes 12, depois a gente acrescenta zeros. Vai dar 0,84, boto 0 aqui, dá 0,42, somando 0,882. Aí eu tinha 2 zeros que eu deixei de fora, né? E aí 2 casas decimais, então vai dar 2.880 mais 5, que dá R$ 2.885. Não deu para ficar rico, né? Mas foi um bom dinheiro aí para uma corrida de táxi. Gente, essa foi a questão número 2. E aí, conseguiram acertar? Deu para entender? Espero que sim. Agora eu vou colocar uma questão aí que é... Não, essa é uma outra situação problema ainda, tá? Eu acho que é bem tranquila de fazer. Nossa situação problema diz o seguinte, gente. Em 2017 foi plantada uma árvore, não, foi plantada em uma cidade, uma árvore com aproximadamente 20 centímetros de altura. Em 2018 ela estava com 48 centímetros de altura. E em 2019 com 76 centímetros de altura. Sabe-se que a altura desse tipo de árvore varia com a idade, em ano, né? E que sua idade limite é de 50 anos. Bom, a expressão que relaciona a idade da árvore T em ano e a altura correspondente a H em centímetro é dada por H igual a 28 vezes T mais 20, tá? Aí, qual será a altura da árvore quando ela tiver 6 anos? Qual será a altura da árvore quando ela tiver 10 anos? Então, olha só, a gente tem uma expressão algébrica aqui, pessoal, com duas variáveis, tá? A altura da árvore é uma variável, está representado pela letra H. E o T, que é a idade da árvore, o tempo de vida da árvore, está representado pela letra T, certo? Então, o que ele quer para nós? Ele quer saber a altura da árvore quando T for 6. Ou seja, ele quer saber o valor numérico dessa expressão algébrica, tá? Se eu trocar a letra T pelo número 6, qual vai ser o resultado da minha conta? E na letra B, qual vai ser a altura da árvore quando T for 10? Quando a minha árvore tiver 10 anos, tá? Trocando a letra T pelo número 10, qual vai ser o resultado da conta, certo? Então é isso que ele quer que a gente faça aqui, que a gente calcule o valor numérico dessa expressão algébrica quando T for 6, depois quando T for 10. Vamos substituir? Então, trocando a letra T pelo número 6, vai ficar 28 vezes 6 mais 20, correto? Bom, 28 vezes 6, ó, 6 vezes 8 dá 48, sobe 4, 6 vezes 2 é 12, mais 4 é 16. 168. Aí tem que adicionar com 20. Então vai ficar 188 centímetros, tá? A altura da árvore está em centímetros. Então, quando a árvore tiver com 6 anos, a altura dela vai ser de 168 centímetros, 1,88 m. Na letra B, quando a árvore tiver 10 anos, então vem aqui, na minha expressão algébrica, troco a letra T pelo número 10, que é 28 vezes o 10 mais 20. 28 vezes o 10 dá 280. Mais 20 vai dar 300. Então, 300 centímetros, ou seja, 3 metros. Quando a árvore tiver 10 anos, ela tem 3 metros de altura. Tranquilo esse, né? E a última questão que vai aparecer na sua tela é uma questão de múltipla escolha, um teste. Presta bastante atenção para a gente finalizar a aula com chave de ouro. Bom, considere S o número do sapato que uma pessoa calça. Esse número está relacionado com o comprimento P em centímetros do pé e é dado pela equação. S igual a 3 meios vezes P. Então, esse S aqui é o número do sapato que uma pessoa calça. E essa letra P representa o comprimento do pé
de uma pessoa em centímetros, certo? Qual é o número do sapato de uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros? Então, olha só, o pé aqui está medindo 24 centímetros. O que o exercício está querendo que a gente faça? Que a gente substitua a letra P pelo número 24. E aí, olhando aqui, ó, ficando só com essa parte do exercício, né? Isso aqui, na verdade, é uma equação, gente. Uma equação nós não estudamos ainda, mas eu quis aproveitar o exercício para a gente trabalhar a expressão algébrica, ó. Então, olhando só para essa parte, a gente tem uma expressão algébrica. A letra P é uma variável, porque a medida do pé da pessoa pode mudar, né? De uma pessoa para outra. Então, ele está querendo saber assim, se o pé da pessoa tiver 24 centímetros, qual é o número do sapato que ela vai usar? Então, a gente vai substituir a letra P pelo número 24. Vai ficar aqui, ó, 3 meios vezes 24. E aí, a gente vai calcular, né? Vai encontrar o valor numérico dessa expressão. Quando tem uma fração multiplicando um número, lembra que embaixo desse número a gente tem o denominador 1. E na multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes o 24 vai dar 72. 2 vezes o 1 vai dar 2. Tá? E aí toda a fração é uma divisão, né? 72 meios dá 36. Ou seja, o número do sapato da pessoa vai ser número 36, não 36 centímetros, desculpa. Tá? O número do sapato será 36. 36 é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui. Bom, resumindo, uma pessoa que tem um pé medindo 24 centímetros, calça número 36. Certo, gente? Então essa foi a nossa aula de número 50 da nossa playlist. Falamos aí sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Na próxima aula a gente vai finalizar essa sequência de aulas sobre expressões algébricas, falando sobre a redução de uma expressão algébrica que tem termos, que tem monômios semelhantes, tá? Então, para finalizar aí, a gente tem mais uma aula e entrar num outro assunto depois. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.